Você precisa, de uma vez por todas, dominar sua fotografia newborn e realizar ensaios rápidos, de no máximo 2 horas de duração. Parece até um sonho, parece impossível de alcançar, mas fica nessa aula comigo que eu vou te mostrar o caminho para você conseguir dominar a fotografia e realizar ensaios com recém-nascidos de uma forma bem rápida, para você conseguir também ter qualidade de vida. E essa aula é para você que quer melhorar a qualidade da fotografia que você entrega, porque afinal, vamos falar a verdade, foto ruim não vende. Em segundo lugar, essa aula é para você que quer fazer ensaios rápidos com recém-nascidos. Você que já está cansada de ficar horas com o bebê e nem conseguir aquele resultado tão sonhado. E em terceiro lugar, essa aula é para você que deseja faturar com a fotografia. A gente ama trabalhar com recém-nascidos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, também é apaixonada por bebês, mas nós temos que encarar a nossa fotografia como um negócio. A sua fotografia tem que te gerar lucro. E se você está realmente comprometida a elevar a sua fotografia, fica até o final da aula, que eu preparei um presente muito especial que com certeza vai te surpreender. Vai valer a pena, confia em mim. Presta bem atenção em todas as chaves que eu vou liberar aqui para você, que no finalzinho vai ter um presente inacreditável. E se você chegou até essa aula, com certeza você já viveu a seguinte situação: se dedicou, estudou, investiu em equipamento, comprou os acessórios newborn, enfim, tenho certeza que você é uma pessoa muito esforçada e dedicada na sua fotografia. Mas aí, na hora de fotografar o recém-nascido, qual situação você se deparou? Você realizou ensaios longos de 4 horas ou muito mais do que isso? Se sentiu extremamente insegura em vários momentos durante o ensaio, sem saber exatamente como lidar com algumas situações muito corriqueiras do ensaio newborn, por exemplo, o choro do bebê, a cólica, o soluço, a transição de poses. Não soube acalmar o recém-nascido e fazer com que ele, durante a transição de poses, não acordasse e também entrasse com mais facilidade no sono profundo. E toda vez que ele chora, você devolve ele para a mãe e inicia todo o processo novamente. O que eu já vou te falar que está errado. Você provavelmente já terminou um ensaio ou todos eles exausta e, o pior, insatisfeita com o resultado. Mas quem sou eu para te dizer tudo isso? Eu sou fotógrafa especializada em fotografia de gestantes, recém-nascidos e bebês há mais de 10 anos. A minha história com a fotografia começou muito tempo atrás. Eu vou contar um pouquinho dela para você, mas de forma muito resumida, porque eu não quero tomar muito do seu tempo e quero ir logo para a aula, combinado? Quando eu tinha 16 anos, a paixão pela fotografia surgiu e eu já comecei a fotografar de forma amadora. Então eu tinha uma câmera compacta que eu fotografava absolutamente tudo que eu via pela frente. Eu realmente amava, mas ainda não conseguia enxergar muito como uma profissão. Com 18 para 19 anos, eu comecei a de fato trabalhar, ainda muito pouco, de forma tímida, com eventos corporativos, aniversário infantil e até alguns casamentos. E percebi que eu queria fotografar algo bonito, que eu queria fotografar o amor. Mas que amor era esse, já que não era na fotografia de casamentos, porque eu não queria mais fotografar eventos, não estava me identificando com aquela área. A fotografia newborn aqui no Brasil ainda nem existia, então eu demorei um pouquinho para descobrir esse tipo de fotografia que depois me encantou. Mas aí surgiu o desafio: como me especializar em fotografia newborn? Não tinham equipamentos próprios para fotografia, não tinham props. O pouco que tinha era importado. O mercado da fotografia era completamente diferente do que você vê hoje. Por esse motivo, foi muito difícil evoluir a minha fotografia. E eu demorei muitos anos para atingir o nível de fotografia daquelas norte-americanas, canadenses que eu via na internet. E todo o conteúdo que eu via pela internet era em inglês. Então, também um pouco mais difícil de entender. O nosso estúdio hoje tem mais de 10 anos de história e já foram milhares de histórias de amor contadas, e eu pude realizar
muito dos meus sonhos por meio da fotografia. Mas se para mim foi tão difícil evoluir a minha fotografia, para você não precisa ser. E eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Se eu conseguir, você certamente vai conseguir. Muito melhor e mais rápido do que eu. Mas agora chega de falar de mim e vamos para nossa aula. Então eu quero que você preste bastante atenção. Pega papel e caneta na mão, que eu vou aqui pro computador compartilhar minha tela com você para te mostrar as 5 chaves para você dominar a fotografia de recém-nascidos de uma vez por todas. Vamos lá! Primeira chave, chave da técnica. Mas o que seria essa técnica? É a técnica fotográfica, fotógrafa. Você não pode trabalhar com recém-nascido sem antes se especializar em fotografia, ser uma boa fotógrafa e dominar o seu equipamento, pelo menos dominar os 3 pilares da fotografia. Quais são eles? Enquadramento, ângulo e iluminação. Tem muito conhecimento por trás da câmera. Não é só apertar um botão, não é só comprar um bom equipamento. O bom equipamento, ele não faz nada sozinho. Você precisa ser uma boa fotógrafa. Então, se você ainda na hora de fotografar o bebê tem muita dificuldade de medir a luz, né, fazer a fotometria, fazer um enquadramento, ainda não atingiu aquele resultado ali, você sabe que você tá ali pecando na parte técnica, eu vou te sugerir e te indicar fortemente que você dê um passinho para trás, para depois dar 2, 3, 4, 5 para frente. Você pode ter certeza que isso não vai te atrasar em nada. Pelo contrário, isso vai acelerar todo o restante da sua carreira. Não dá para você ficar tropeçando na parte técnica. É igual dirigir ou andar de bicicleta. Depois fica tudo muito automático e você precisa dessa chave instalada bem automática para depois você só se preocupar com a parte do bebê e todo o resto da fotografia como negócio, tá? A segunda chave é o bebê. Tudo que a gente vai fotografar, a gente precisa entender muito sobre aquele assunto. Então, se eu vou fotografar uma partida de futebol, eu preciso entender muito sobre futebol, eu preciso entender as regras do jogo, porque senão eu posso perder aquela foto tão importante, porque eu não sabia nem o que tinha que fazer com a bola, eu não sabia que direção que o jogador ia correr, então eu vou perder aquele time do jogo, aquele time da fotografia. Mas se você quer ser uma ótima, excelente, viver de fotografia newborn, você precisa saber tudo e mais um pouco sobre o recém-nascido, o funcionamento do recém-nascido, as características principais, tá? Eu sempre falo aqui no estúdio para as mães e eu sempre falo para as minhas alunas que o recém-nascido, ele tem um chip de comportamento. Quando você entender qual que é esse chip, né, qual que é esse padrão de comportamento do recém-nascido, você vai conseguir atingir ensaios mais rápidos, porque você vai entender por que ele está chorando, você vai entender o melhor momento de pegar nele, qual é o momento de posicionar, qual é o momento de fazer a transição, qual é o momento de entregar ele no colo da mãe para uma próxima mamada. Você vai dominar realmente o recém-nascido. Então, até esse ponto que a gente chegou, a gente tem a técnica fotográfica e a gente tem o conhecimento para dominar aquele recém-nascido. A terceira chave já vai ser a técnica com o bebê. E o que seria isso? É pegar o chip do recém-nascido, que é esse padrão, todo esse conhecimento que você vai adquirir, e aí vai aplicar intencionalmente algumas ações. Então, eu vou fazer isso com o bebê nesse momento, porque ele vai parar de chorar. Vou aplicar essa técnica, porque aí eu vou conseguir remover a chupeta sem ele acordar. Você vai entender o recém-nascido para depois pegar essa chave, que é a chave da técnica, que é onde a gente vai agir de forma dominante na sessão, de forma intencional. Você não vai mais ficar perdida sem saber o que fazer. E isso vai mostrar para a mãe que você tem um conhecimento absurdo, você tem que entender muito mais do que ela e tem que dominar toda a situação que vai aparecer, bom? E a quarta chave é a transição de poses. Então, olha que interessante, nós já temos a técnica fotográfica, nós já temos o conhecimento do bebê e nós já temos a técnica com o bebê. Agora, a gente vai criar a nossa transição de poses. Eu demorei anos.
Já tentei de tudo que você possa imaginar e criei o meu método, o método WPP, de transição de poses, que é o quê? Uma transição que realmente funciona para todos os bebês, porque o que você vem fazendo é provavelmente tentar fazer com cada bebê uma transição diferente, um fluxo de trabalho diferente, uma regra diferente. Aí é para enlouquecer qualquer fotógrafa. Você tem que ter o controle da situação e um padrão de qualidade, um padrão de fluxo de trabalho com todos os seus clientes. Não dá para você, cada hora, executar o seu trabalho de uma forma diferente. Isso cabe em tudo, não só na fotografia de recém-nascidos, na pós-produção, na montagem de álbum, na entrega, no prazo. Para cada cliente você passa um prazo diferente? Obviamente que não. Então, para cada bebê, você vai ter que ter um padrão de atendimento e um padrão de transição de poses também. E o método WPP, ele entra aí com tudo, com essa chave para desbloquear todas as dificuldades e todos aqueles perrengues que você já vem passando e que agora acabou. A quinta chave é o relacionamento com a cliente e familiares. E aí você pode falar, nossa, que estranho, por que essa chave tá aqui? Parece que ela não funciona, né? Parece que ela não desbloqueia nada, mas você não tem ideia do poder dessa última chave para realmente fechar com chave de ouro todo esse nosso passo a passo para dominar a fotografia e conseguir o ensaio rápido. O relacionamento com o bebê, a gente já tem até aqui, a gente dominou tudo, a gente já tem técnica, a gente já conhece o bebê, já sabe transição de pose, já tem uma metodologia de trabalho infalível, só que a gente ainda não tem o controle sobre os pais. E isso tem muito a ver com a autoridade que você vai passar para aquela família com o seu trabalho. E aqui vão entrar várias técnicas e muito conhecimento de comunicação com aquele cliente. E também, anota aí, controlar a expectativa dessa mãe. Isso é muito importante. Ela não é obrigada a saber de nada disso do que a gente vem falando, da técnica para acalmar, de como é a transição de pose, o que eu devo fazer, o que é o soluço, por que o bebê fez isso nesse momento, por que ele está chorando. Ela não é obrigada a saber. É sua obrigação e sua responsabilidade entender sobre o recém-nascido e passar segurança e passar determinadas informações que ela precisa saber. Nem tudo ela precisa saber, mas tem aqueles 10, 15% de informação útil que realmente você precisa passar e comunicar, não só antes do ensaio, mas a todo momento, para que ela confie no seu trabalho, se mantenha tranquila e saia encantada da sessão newborn. Agora, você tem dois caminhos para escolher. O primeiro deles é pegar essas 5 chaves que eu acabei de revelar para você e aplicar sozinha na sua fotografia. Eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir os objetivos que você sonha, mas eu não posso mentir para você. Vai ser muito mais difícil e muito mais demorado. Assim como eu falei lá um pouquinho de forma resumida sobre a minha história, eu demorei muito para conseguir desenvolver a minha metodologia de trabalho. E se você gostou dessa aula e quer de fato evoluir muito mais rápido com um método já validado, para ter certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho dentro da fotografia e elevar o nível do seu trabalho, você pode escolher o segundo caminho, que é com a minha ajuda. E aí eu te convido a entrar no meu curso de especialização em fotografia de recém-nascidos, que é o Clique Newborn. E lembra lá no comecinho da aula que eu falei para você que eu preparei um presente inacreditável para você que ficou até aqui comigo. Então vamos lá! Todo curso de especialização que tem ali um nível a mais de conhecimento, além de uma metodologia toda estruturada de forma muito fácil e aplicável, tem um valor de investimento muito alto. Você já deve ter visto muitos cursos de especialização, não só na fotografia, com valores acima do que a gente que está começando pode pagar. Eu vivi isso na pele. Além de não ter o conhecimento ali, o mercado da fotografia não está desenvolvido na época que eu comecei lá atrás, quando começou a surgir, os cursos eram realmente muito caros. Mas eu quero que você evolua na sua fotografia, eu realmente quero te ajudar.
Então a gente preparou um cupom de desconto, mas antes de você olhar e aplicar o cupom SUPERAULA para entrar para o Clique Newborn, eu quero te mostrar um pouquinho do que tem dentro desse curso completo de especialização. Vamos ter módulos de segurança do recém-nascido, higiene e organização, relacionamento com o cliente, principais recomendações para passar para os pais, por onde começar, acessórios para os ensaios, como combinar tudo usando o círculo cromático, principais reflexos do recém-nascido, técnicas para acalmar o bebê durante o ensaio, arrumando o estúdio, vamos falar sobre os props e o suporte que eu uso, as amarrações com wrap, poses newborn, a gente vai ver quais são elas e como fazer a pose perfeita, truques e técnicas de como posicionar o recém-nascido, ângulos na fotografia newborn, vou te mostrar o que é certo, o que é errado. Vamos falar sobre iluminação específica para recém-nascidos. Eu vou te ensinar os 3 esquemas de luz que eu uso em todos os meus ensaios. Vou te ensinar o método WPP, passo a passo, que é o método que eu desenvolvi ao longo desses mais de 10 anos de experiência. Aulas práticas com a boneca. A gente vai falar sobre dicas e truques para otimizar os seus ensaios, como montar um portfólio vendedor e, de bônus, você ainda vai receber uma aula prática completa do início ao fim com o recém-nascido real. E nessa aula você vai conseguir acompanhar como se você estivesse aqui, do meu lado. Está aparecendo aqui embaixo na tela um botão para você conhecer ainda mais sobre o curso Clique Newborn e efetuar sua compra com o cupom de desconto. Mas eu tenho que te dizer, aproveite esse cupom, porque é por tempo limitado. E eu te espero lá no curso Clique Newborn.